Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Santa Vitória, Abaeté, São Lourenço. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. 17ª rodada do Brasileirão. Mineiros na derrota. Atlético em Ipatinga sai na frente e deixa o Corinthians virar o jogo. O Cruzeiro joga mal em Curitiba e o Atlético Paranaense vence a partida. E será que hoje, diante do São Paulo, o América salva os mineiros? Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, boa tarde. Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, começamos o Minas Esporte com o Atlético. Pressão, cobranças, dúvidas e o líder pela frente. Vamos ver o que aconteceu lá em Ipatinga. É com muita oração que o Galo vai para o jogo, mas com alterações táticas importantes. O zagueiro Hever ganha um posicionamento diferente. O Corinthians ficando com 2 na frente, ele é o terceiro e automaticamente ele tem a saída para o jogo. O Lima por um lado e o Erle pelo outro. Dá uma consistência maior para eles, para dar uma liberdade maior para o Patrick e para o Richardson. Já o Corinthians, sem surpresas na formação, tenta mesmo mudar a pressão que vem de fora para cima do seu adversário. E o Galo sofre nos momentos iniciais. Ih, essa passou perto. Mas a torcida do Corinthians teve mesmo foi que ver Dudu Cearense abrir o placar depois do escanteio batido por Bernard, 1-0. Richarlison pela lateral esquerda também levou perigo. Era o Galo cheio de vontade de mudar a história no Brasileirão. E essa, Magno Alves de cabeça. Aí não tem jeito. Pênalti de Jorge Henrique em Hever. Guilherme na cobrança para fazer Atlético 2-0. Com a vantagem no placar, o Atlético, é claro, se resguardou mais. Ficou melhor na marcação. E as coisas vão ficando ainda mais difíceis para o Corinthians. E nas escapadas, olha só, essa chance de Guilherme tentando por cobertura. Na saída para o intervalo, Castan disse que não viu o que o árbitro viu. Lançou o pênalti. Não vi nada. Na hora que eu vi o Hever estava no chão. É difícil, ele é o único árbitro do Brasil que marca esse pênalti. Já Dudu Cearense viu tudo. E o gol. Dá sorte aqui, hein? Olha, eu sou um trabalhador, muito esforçado. E Deus está comigo todos os instantes. Eu sou iluminado, então espero que minha filha possa brilhar, não só como para mim, como para todos aqui desde o começo. O Corinthians volta com Emerson no lugar de Alessandro. E aí, Tite? Deixar um jogador mais de frente para reter e poder de conclusão melhor. E foi ele mesmo, Emerson Sheik, quem marcou para o Corinthians. Emerson, ele sim, novamente, agora em velocidade. E aí, Hever, pênalti. O zagueiro do Galo é expulso. Alex cobra e deixa tudo igual, 2-2. Emerson parece ter mudado mesmo a cara desse jogo. Agora, um Atlético acuado em seu campo defensivo tenta se salvar como pode. Se o Corinthians acertou na mudança tática para o segundo tempo, a entrada do Emerson, a inversão do Jorge Henrique para o Atlético, não deu nada certo na segunda etapa. Praticamente viu o Corinthians jogar. E foi aí que Liedson chegou para fazer a virada 3-2. Um tempo completamente diferente do Atlético, que não lembrou nem de longe o time da primeira etapa. E aí, Emerson sofre outro pênalti do goleiro Renan Oliveira. Só que dessa vez, melhor para o goleiro do Galo. E foi assim, Atlético 2, Corinthians 3. Que movimentação, que vontade, que virada, hein, Emerson? Só dá você? Acho que cada oportunidade, cada crédito que o treinador dá, acho que é importante saber aproveitar. Mais que isso é saber da importância que eu tenho dentro do grupo. Eu tô aqui. Ele está lá. Isso aí tem a ver, obviamente, com as críticas que o Emerson Sheik recebeu, né? Da torcida do Corinthians, o próprio Tite pressionado. Daqui a pouco a gente tem uma matéria especial com o Tite. Mas impressionante a mudança de postura do Atlético do primeiro para o segundo tempo, em que pese as substituições que o Tite fez, a inversão do Jorge Henrique para a lateral, onde realmente estava muito fácil para o Atlético penetrar, em que pese a entrada do Sheik, a postura do Atlético mudou por completo. Mudou muito, né? A gente vem falando aqui que o Atlético é um time cansado, o time cansou no segundo tempo. Tanto é que contrataram o Carlinhos Neves. Né? Por quê? Porque era deficitário a condição física desses atletas. O time do Atlético é aquele time que não deu liga
Um time que não se encontrou, não se encaixa. É impressionante com os jogadores que o Atlético tem e não consegue jogar. Isso vai trocar treinador, vai trocar tudo ali, não vai conseguir, Dimar. É muito. Tá esquisito. Tem alguma coisa no Atlético que a gente não sabe ou que não estamos entendendo. Alguma coisa existe que só está lá, só que está lá dentro pode nos falar. Mas é impressionante. O time do Atlético faz um primeiro tempo bom. No segundo tempo, eu sempre falo com vocês. O Hever é um jogador lento. O Emerson estava atrás, chegou na frente dele, foi pênalti, merecia ser expulso, foi expulso justamente. Agora vamos ver até onde o Atlético vai chegar. Aí fica falando na próxima. Não existe isso, o Atlético está na zona de rebaixamento, a luz vermelha está ligada e corre sério risco de rebaixamento sim. O Atlético tem que ganhar 10 partidas para se livrar. 45 pontos ele se livra. Ele tem 15 hoje. Ele precisa ganhar 10. Do jeito que está, não ganha. E a cada rodada vai se repetindo, a cada rodada o torcedor se motiva novamente, a cada rodada ele acredita. Ontem acreditava que era contra o Corinthians, era um clássico, podia haver superação. A torcida do Corinthians era enorme lá no Ipatingão. Impressionante, fez uma festa danada, empurrou o time. Quer dizer, tudo isso tem seu peso, né, Flávio? Agora vai se encontrando tudo. Quem está na frente, quem está lá embaixo desesperado também. Tudo pode acontecer. Tudo, Dimara, que a gente está vendo ontem, eu estava analisando o jogo do Atlético, do princípio ao fim, né? E uma coisa importante, a condição física do time do Atlético. Acho que a Dimara está com mais condição física que o Atlético. Ela chega aqui 5h30 da manhã, 7 horas está aqui trabalhando, aquela coisa toda. Agora, você vê que na bola dividida, todos os adversários ganham do Atlético, principalmente no segundo tempo. Agora eu pergunto para você, o que o Carlinhos Neves pode fazer? Ele, por exemplo, não pode parar o time para treinar. Não tem como. Intertemporada sem chance. Não tem intertemporada, porque sábado ele já tem o Botafogo no Rio, que é uma parada torta. Na terça-feira ele tem o Botafogo no Rio, certo? Já pela Copa, o jogo de volta da Copa Sul-Americana. E aí vai, quarta, domingo, você não tem como recuperar um time que está mal. Essa jogada do Hever aconteceu contra o Botafogo também, certo? Por quê? O jogador bota a bola na frente e ninguém segura mais. Falta perna ao time do Atlético. Esse é o principal problema do time do Atlético. Além do que, a cada partida você vê um time em campo. E conjunto também não existe. Eu acho que não é só essa questão física, não. Eu vou discordar um pouquinho do Flávio e do Serginho, porque ontem, especificamente, o Atlético sofreu 2 gols com 8 minutos do segundo tempo. Não entra na minha cabeça que o time volta do intervalo mal fisicamente. Desatenção. É desatenção. Pelo que eu acompanhei de pertinho foi isso. A questão física pesa sim, eu concordo com vocês nesse aspecto, mas no caso específico de ontem, não tem nada a ver com a parte física. Foi desatenção, foi realmente falta de qualidade técnica. Parece que eles voltam para a segunda etapa sem concentração. Eles vão deixando tudo acontecer. A impressão é essa. É uma falta de condicionamento físico. Então, é isso que aconteceu. E pesa tudo, né? Pesa ontem o time voltou do segundo tempo e deixou o Corinthians jogar desde o primeiro minuto do segundo tempo. O Corinthians foi quem tomou a iniciativa na segunda etapa. Você não viu um ataque do Atlético até sofrer o segundo gol. Isso é muito preocupante. A culpa era do Dorival? A culpa agora é do Cuca? Não é, né? Existem coisas maiores do que o problema dos treinadores. Bom, e ele foi o nome do jogo. E olha que ele chegou ao Ipatingão lá pressionado, no maior sufoco. Vida de treinador. Tite. Pela posição na tabela, o Galo na zona de rebaixamento e o Corinthians líder, era de se imaginar uma pressão total em cima do Galo. Errado. Tite, o técnico do Corinthians, também chega ao Ipatingão na pressão. Isso não está invertido, não. Tite, o técnico do líder, chega pedindo bênçãos. E Cuca, o técnico do Galo, o da zona de rebaixamento, esbanja bom humor. Tite até que tenta tirar um pouco essa história de líder contra desesperado. Agora, Tite, você que conhece bem o Atlético, né? Nessa posição em que ele se encontra, é um jogo cheio de pressão, né? Todos os jogos têm essa característica. Não adianta, na posição da tabela, ou mais em cima ou mais embaixo, todo mundo vai estar pressionado. Hoje é um clássico da mesma forma. Dá para imaginar como ficou o Tite quando viu o Dudu Cearense abrir o placar e fazer o Galo 1-0. E agora, na cobrança de pênalti de Guilherme, no 2-0. Tite vai ao banco, conversa com os jogadores, parece buscar uma solução. Será que tem? Ah, vida difícil de treinador. Na ponta do campeonato e passando por um sufoco desse. No apito de final de primeira etapa, o dedo em riste é para o árbitro Marcelo de Lima Henrique. No recado, é claro.
e sem vontade de falar com a imprensa. Com a mexida de Emerson, a noite ganha novos rumos para o treinador do Corinthians, que vê ele, o Sheik, diminuir para 2-1. E também vê Emerson sofrer o pênalti, que vai deixar tudo igual na cobrança de Alex. Aí, hein, Tite? E agora, será que o treinador do Corinthians está mais calmo? E nada, continua gesticulando, orientando, pedindo, lamentando. Ah, mas agora com o gol de Liedson, o da virada, nada de comemoração. Tite já aproveita para mais instruções. Determinado. Vida de treinador é assim mesmo. Mudanças, minutos, segundos, do sufoco absoluto ao ápice da vitória. Foi isso que aconteceu com o Tite. Tite, vida de treinador não é fácil não. Tá aí o Tite, depois a gente conversou um tempão no vestiário, depois eu vou mostrar para vocês. A matéria ficou muito bacana, o Tite falou até dessa história dele no Atlético, né? Ele falou que se tinha um jogo que ele queria que, se pudesse ganhar 3 pontos, os 2 ganhassem, porque ele sabe a força do Atlético, ele viveu esse momento no Atlético, sabe tudo isso que enfrenta. Agora, não é fácil nessa vida, hein? Num jogo só, olha tudo que aconteceu com ele. Muda, né? A pessoa vai do céu ao inferno numa velocidade de segundos. Agora, acontece o seguinte, o Tite estava pressionado, não pela primeira colocação, pelos últimos 6 jogos. O Corinthians ganhou só 6 pontos, teve um aproveitamento de 33,33%, que é o aproveitamento de time rebaixado. O que o Corinthians fez no começo do campeonato também é fora do normal. Nenhum time a gente esperava que fizesse isso. Então tem alguma gordurinha para queimar. Mas o Atlético continua ali fazendo gracinha e levantando os times que estão lá embaixo, né? Não é o caso do Corinthians. O Corinthians estava mal, mas estava lá em cima ainda. O que é a vida de treinador? Por exemplo, hoje eu já vi na imprensa de São Paulo gente pedindo a demissão do Muricy Ramalho do Santos. Felipe Scolari falando que o Carpegiani já está contratado para substituí-lo no Palmeiras. Você vê como é que fala. O Muricy, que é o treinador mais consagrado hoje no Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial. Então a vida de treinador é complicada. Agora, você vive o momento que é o mais importante. O Santos teve um momento no primeiro semestre de campeão da Libertadores, né? E ganhou tudo. Agora está aí na zona do rebaixamento. Então, não é fácil, não. Eu vou te falar um negócio, ganha dinheiro, mas o que aguenta de pressão... E no caso do Muricy, é natural e compreensível até certo ponto uma queda de rendimento do Santos, né? Todas as equipes que a gente viu, brasileiras que ganharam a Libertadores, tem uma tendência a cair de produção no brasileiro. O pessoal está mais com foco no final do ano, pensando no Mundial Interclubes. E com relação ao Tite, né, ele ganhou o jogo no intervalo. A mudança que ele fez com a entrada do Emerson no lugar do Alessandro, realmente deu mais velocidade e mobilidade ao time do Corinthians. O Atlético tem seus problemas, mas ontem o treinador do Corinthians foi muito feliz na sua alteração. E só para finalizar a questão do Atlético, está realmente próximo do rebaixamento, comparando com a campanha de 2005, vamos lembrar que até a 17ª rodada o Atlético tinha 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Esse ano a diferença é que são 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Edmar, esse tem de pressão, quem tem pressão é o assalariado, chega no final do mês, não tem o dia. Tem nada disso, não. Tem que ter pressão. Não. Nada, isso não é nada, isso é tiro de letra. E olha só, quem viveu a pressão e está fora aí do grupo do Atlético é o Patrick, que está afastado. Oficialmente hoje a diretoria comunicou ao jogador que ele não faz mais parte dos planos, aí vai vir uma definição para onde vai o Patrick. A gente está vendo aí o Patrick na saída ontem. Não devia nem ter vindo. O Cuca não gostou nada, porque ele demorou muito para sair, ficou enrolando aí para sair. E olha a cara do Cuca para o Patrick, gente. Tudo isso a gente viveu ontem no Empatigão. É por isso que eu cheguei às 5h30 da manhã. Bom, no próximo bloco continuamos aí bate-papo com os nossos comentaristas. Vamos falar do Cruzeiro em Curitiba. Derrota para o Atlético Paranaense. Não sai daí, olho no Minas de Esporte, olho na Band.